livro a ser impresso foi a Bíblia, né? Começou, uma grande coincidência, né? Começa então a imprimir alguns livros e capítulos da Bíblia e começou a semear a palavra de Deus. Aí você tem vários irmãos que começaram a ter o entendimento da palavra, o Espírito começou a mover. Aí você tem os irmãos moravianos, né, da Morávia, e que pegavam. Você tem os Coportô com os seus coelhos, né, com aquelas roupas, com aquelas vestimentas. Era proibido, então tinha que levar escondidos, né, aquelas porções da Bíblia, né. O Pedro Valdo, né, famoso também por ele, um homem, um comerciante, né, bem sucedido, ele começou a ser usado por Deus também para levar um pouco da porção. Mas também levava, né? Todo esse período aí já estava semeando mais, propagando a palavra de Deus. Está vendo? O Senhor falou, eu edificarei a minha igreja. E aí, depois, eu não tenho tempo, surgiu-se com a palavra sendo difundida, já século XVIII, século XIX, você tem muitos irmãos preciosos que tiveram, né, revelação, e o Espírito Santo começou a mover muito, houve um reavivamento grande, e aí na Inglaterra, muitos irmãos preciosos começaram a evangelizar, milhares de pessoas se convertendo. Aí depois houve as missões para o Oriente, né, para a China, depois para a América do Norte, e eles começaram a fazer as muitas missões. Não é maravilhoso? Olha só a igreja começando a surgir na terra de novo. Depois de 1000 anos apagada, destruída, né, abafada, mas Deus levanta a situação. Porque em Mateus 16 ele falou, eu edificarei a minha igreja. Então, graças ao Senhor, a gente está vendo a igreja sendo edificada novamente. Aí você tem todo esse histórico aí muitos irmãos, muitos homens de Deus, depois vocês podem pesquisar, tem, né, heróis da fé, você vai ver John Bunyan e tantos outros preciosos irmãos que deram a vida servindo a Deus, propagando o evangelho em toda a terra, a Bíblia sendo anunciada e sendo impressa e traduzida em vários idiomas, isso e aquilo outro, né? Enchendo toda a terra, né? Até alguns anos atrás, eu não sei se hoje ainda é, mas há pouquíssimo tempo, a Bíblia ainda era o livro mais vendido em toda a terra. Ainda é, né? O livro mais vendido em toda a terra. Mas infelizmente é o livro ainda menos lido em toda a terra. Menos compreendido, né, em toda a terra. Mas o Senhor está abrindo. O Senhor está abrindo a sua palavra. Século XIX, século XX. Aí Deus levanta mais ainda. Levanta alguns irmãos ali na China. Não é? O Watchman Nee. Ele viu que a igreja não é 4 paredes. Não é uma organização religiosa. Mas a igreja é a casa de Deus. É a noiva do Cordeiro. Como Paulo fala lá em Efésios. A igreja é o mistério de Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Deus revela Cristo. Ele é o meu ungido, o meu comissionado. E Cristo revela a igreja. A igreja é o mistério de Cristo. Quer conhecer Cristo? Conheça a igreja. E a igreja é Deus manifestado na carne. Hoje nós devemos ter a expressão de Deus aqui entre nós. Por isso, santos, cada vez mais devemos buscar para que a vida divina cresça em nós e irá nos transformando para que a vida de Deus seja manifestada em nós. Amém? Não é maravilhoso? Aí você vê todos os irmãos começando a ser levantados, isso e aquilo outro e tal. O Watchman ver esses pontos e muita verdade ele viu, abriu e aí ele começou a pregar uma cidade, uma igreja. Os limites da jurisdição de uma cidade é o limite da igreja. A igreja não é 4 paredes, mas a igreja está naquela cidade. Por isso que a Bíblia fala assim, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto, Corinto era uma cidade. Todos aqueles irmãos que moravam naquela cidade pertenciam à igreja em Corinto. A igreja que está em Éfeso
todos os santos daquela cidade, a igreja que está em Natal, não importa, todo que confessa a Jesus como Senhor e Salvador, são membros da mesma igreja. Somos um só. Mas, entre todos esses cristãos, Deus tem chamado alguns para cooperar com Ele na edificação da igreja. Por isso nós estamos aqui. Damos um testemunho de unidade com todos os cristãos da cidade que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Mas há uma comissão sobre nós de edificar a igreja. Edificar a igreja é o quanto de Cristo nós produzimos uns nos outros. O quanto da fé nós ajudamos os irmãos a crescer. Aleluia. Por isso o Senhor falou, eu edificarei a minha igreja, e eu creio que Ele vai edificar a igreja. Senão, como Ele vai voltar se a igreja não estiver edificada? Já que Ele vai voltar para os seus. E lá em Apocalipse fala que Ele quer a sua noiva adornada, ataviada. Cadê essa noiva ataviada? Cadê essa noiva adornada? Vestida de linho finíssimo, puro, resplandecente. Que são os atos de justiça. Aonde está essa igreja? A igreja não é 4 paredes, não é um monte de bancos com uma torre lá em cima. A igreja somos nós. Esses que permitem que Deus trabalhe intensamente na vida deles. A igreja é esses aqui que Deus tem levantado com uma missão, uma comissão, uma responsabilidade de gerar Cristo nos homens. De que permite ser trabalhado para ser transformado. Agora vamos voltar para a mensagem. Eu acho que já está bom esse relato aqui, né? Tem muito mais coisas, mas nós não temos tempo, tá bom? Vocês estudem, pesquisem, procurem nos livros, tá? Deixa eu ver se eu consigo me achar aqui novamente nas minhas anotações. O Senhor também falou, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Eu quero andar rápido agora, ok? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu acho que só nessa minha comunhão aqui, vocês já trazem toda a lembrança da mensagem dessa semana, não traz? Todos os tópicos. Eu vou só citar uns tópicos aqui do Alimento Diário para trazer a sua lembrança e depois eu quero ver o corpo aqui funcionar, o corpo edificar. Vamos aproveitar para a gente edificar uns aos outros hoje? Irmãos e irmãs com peso na palavra, trazendo o ensino da palavra. Ok? Então vamos aqui rapidamente. Mateus fala das chaves do reino dos céus. Muito bem. Essas chaves, esse ponto aqui é muito, muito, muito importante, tá? Isso também eu vibrei gigantescamente quando nós estudamos todos esses itens, ainda na década de 80. Ficamos tão claros, tão entusiasmados, tão empolgados aqui, tá bom? As chaves, por um lado, o Senhor disse assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, Pedro tinha essas chaves do reino dos céus, tá bom? Podemos dizer, tá certo? Essa chave do reino dos céus, quando Pedro usou elas? Vocês estão lembrados? Vocês estudaram essa semana. Estudaram quando? Não, você não. Não vale a pena você soprar. Você já é mestre nisso aí, tá bom? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, quando surge de fato a igreja aqui na terra. Agora a vida da igreja começa a ser praticada exatamente em Atos capítulo 2. O Senhor tinha morrido, fazia 40 dias atrás, não é? 50 dias, né, que é o Pentecostes aqui. 50 dias atrás o Senhor tinha morrido, tinha ressuscitado e os discípulos estavam todos fechados numa casa, aqui em Atos, não é? Não tenho tempo de ler, para aproveitar ao máximo, vocês depois leiam e estudem melhor isso, ou perguntem uns para os outros. E ali, o Senhor apareceu, não é? Para eles novamente. Ele aparecia e desaparecia. E em Atos, houve o derramamento do Espírito Santo. E eles foram revestidos de poder.
em João, eles já tinham recebido o Espírito Santo. O Senhor apareceu para eles na casa quando eles estavam fechados, não é? No último capítulo de João, João capítulo 20, se eu não me engano. E aí soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles foram regenerados ali. Receberam o Espírito Santo. E agora em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre eles como línguas de fogo. E eles passam a falar em línguas. Essas línguas não eram línguas estranhas, ininteligíveis. Eram dialetos. Lá em Atos fala que eles falavam, havia muita gente, porque Jerusalém é uma cidade, não é, muito grande. E havia partos, os medos, né, e tantas outras pessoas ali, de línguas estranhas, de outras línguas, estranhas não, outras línguas. E aí eles foram possuídos pelo Espírito Santo, e eles falavam no dialeto daquelas pessoas, e as pessoas entendiam. Isso foi uma obra de Deus para gerar. Aí 3.000 foram salvos, depois 5.000 mais foram salvos, não é assim? E você tinha em Jerusalém um grande número de irmãos e irmãs. E os apóstolos então passaram a ensinar. Atos 2, 41, 42, fala como é que esses irmãos viviam. O viver deles eram reunindo de casa em casa, tomavam suas refeições com simplicidade, singeleza de coração. E eles viviam em oração, orando, louvando ao Senhor e ouvindo o ensinamento dos apóstolos. Não é maravilhoso? E isso é o início da vida da igreja. Então a igreja de fato começou a existir aqui na terra. E isso é a igreja lá em Atos. Então Pedro levantou-se na praça e falou e pregou o evangelho, e uma multidão foi salva. Então Pedro, podemos dizer, usou a primeira chave para abrir a porta aos judeus. E aos judeus, centenas se converteram, milhares se converteram a Cristo. E olha que eles tinham rejeitado a Cristo e crucificado a Cristo. Mas agora Pedro usa a chave do reino dos céus. Dá para fazer essa ligação ou não dá? Você consegue ver isso aí, Magno? Ok? Está vendo? Pedro usando a chave do reino dos céus, e por isso a gente diz que a igreja é o reino dos céus aqui na terra. Senão ia ficar uma coisa abstrata. Cadê o reino? O reino é só um falar. É apalpável a igreja aqui na terra. Mas essa igreja, por ser uma só em todo o universo, ela se manifesta na localidade onde nós moramos e vivemos. Por isso a igreja também não é só no seu aspecto universal, ela tem o seu aspecto local, que é apalpável, onde a gente vê, onde a gente ouve, onde a gente sente, onde a gente convive juntos, como estava convivendo agora ali em Jerusalém. É lindo ou não é? E aí, capítulo seguinte.